Neemias reconstrói os muros. Antes de começarmos, quero desejar a todos vocês um 2025 repleto de bênçãos. Que este novo ano seja cheio de saúde, fé e felicidade, e que cada desafio que surgir seja superado com coragem e determinação, assim como Neemias fez em sua jornada de reconstrução. Que possamos enfrentar o ano com a mesma confiança em Deus e a certeza de que, com fé e trabalho em equipe, podemos realizar grandes feitos. A história de Neemias é um exemplo poderoso de fé, liderança e ação diante dos maiores desafios. Como copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia, Neemias ocupava uma posição de grande confiança, mas, ao receber a triste notícia de que Jerusalém estava em ruínas, ele se levantou com coragem e determinação para restaurar os muros da cidade. Ele não só se colocou em oração e jejum, buscando a direção de Deus, como também enfrentou inimigos e obstáculos com sabedoria e firmeza. Sua história nos ensina que, com fé em Deus, podemos superar qualquer adversidade e realizar grandes feitos, unidos em propósito e confiança divina. Agora, se você está inspirado por essa história de fé e perseverança, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos em 2025 com muita esperança e aprendizado. A história de Neemias é uma das mais poderosas e tocantes narrativas da Bíblia, não apenas pela sua profundidade de fé, mas pela sua ação prática e determinação diante de enormes desafios. Neemias não era um líder militar, nem um profeta famoso, mas, sim, um simples copeiro do rei Artaxerxes, servindo no Império Persa, uma posição aparentemente humilde, mas de grande importância e confiança. Como copeiro, ele não apenas servia o rei com alimentos e bebidas, mas era também responsável por proteger o monarca contra qualquer tentativa de envenenamento ou conspiração, o que demonstrava uma confiança mútua e um caráter imaculado. A proximidade com o rei também indicava que Neemias já possuía uma integridade notável, pois sua função exigia fidelidade, discernimento e, acima de tudo, uma vida irrepreensível. Embora estivesse em uma posição de influência no palácio persa, Neemias nunca esqueceu suas raízes. Ele era judeu e, assim como todos os israelitas, sentia a dor da destruição de Jerusalém e a queda de sua pátria. Apesar da riqueza e estabilidade oferecidas pela corte persa, o sofrimento e as aflições de seu povo estavam sempre presentes em seu coração. Quando recebeu a notícia sobre a condição de Jerusalém, a cidade estava em ruínas, seus muros quebrados e seus portões queimados, deixando seus habitantes vulneráveis. Neemias foi profundamente abalado. Aquela informação lhe cortou o coração, pois Jerusalém não era apenas uma cidade, era a cidade santa de Deus, o lugar onde o templo havia sido erguido, o centro da adoração e da promessa divina. A destruição da cidade significava mais do que uma perda física, era um reflexo da fraqueza espiritual e social do povo de Israel. A reação de Neemias diante dessa notícia foi cheia de fé, mas também de ação. Ele não se limitou a lamentar a situação de Jerusalém, mas recorreu a Deus em oração e jejum, reconhecendo não só a destruição física da cidade, mas também a falha espiritual do povo. Neemias orou com profundidade, confessando os pecados de Israel e pedindo perdão, não apenas pelas falhas individuais, mas pela falência coletiva do povo diante de Deus. Ele entendeu que, sem a intervenção divina, não haveria restauração real. E foi essa percepção que o levou a uma oração sincera de arrependimento e súplica por misericórdia. Neemias sabia que a verdadeira reconstrução não poderia ser alcançada apenas com esforço humano, mas dependeria da graça e da intervenção de Deus. Sua oração incluiu um pedido claro e audacioso: que Deus o usasse para trazer uma solução para o problema de Jerusalém. Esse momento nos ensina a importância de buscar a orientação e o auxílio divino em todas as nossas empreitadas, principalmente quando se trata de desafios grandes e complexos. Neemias não se precipitou, ele se prostrou diante de Deus, buscando sua direção antes de tomar qualquer ação. Após orar fervorosamente por dias, Neemias teve a coragem de se levantar e dar o próximo passo. O rei Artaxerxes, percebendo a tristeza estampada no rosto de seu copeiro, questionou sobre o motivo de seu abatimento. Mesmo sabendo que seu pedido poderia ser interpretado como uma falta de lealdade ao rei, Neemias não hesitou em expor a dor que sentia pela cidade de seus ancestrais. Ele, então, com grande coragem,
pediu permissão para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Surpreendentemente, o rei, tocado pela sinceridade e pela paixão de Neemias, não apenas concedeu-lhe a permissão, mas também lhe ofereceu cartas de proteção e recursos necessários para que ele pudesse cumprir sua missão. Esse ato do rei mostra como Deus pode mover os corações, até mesmo dos governantes mais poderosos, para cumprir o propósito divino. Neemias se viu, não apenas com a permissão do rei, mas também com os meios materiais e as garantias de segurança para fazer o que Deus lhe pedira. A viagem de Neemias até Jerusalém não foi apenas uma jornada física, mas também uma jornada espiritual e emocional. Ao chegar, ele não agiu precipitadamente, mas tomou o tempo necessário para avaliar a situação. Em vez de anunciar imediatamente suas intenções ao povo, Neemias fez uma inspeção silenciosa aos muros da cidade. Ele percorreu as ruínas à noite, sozinho, para observar a extensão da destruição sem o conhecimento dos inimigos ou das pessoas. Essa atitude de Neemias demonstra a necessidade de reflexão e planejamento cuidadoso antes de embarcar em qualquer grande projeto. Ele sabia que seria necessário mais do que apenas vontade e fé, era preciso discernimento para compreender o que deveria ser feito e como. Neemias foi muito mais do que um líder que viu a necessidade de agir. Ele foi um líder sábio, que compreendeu a importância de agir com sabedoria. Ele sabia que, antes de iniciar qualquer reconstrução, seria necessário estudar o terreno, entender a magnitude do trabalho e traçar um plano claro e realista. Assim, ele caminhou pelas ruínas, refletindo sobre os passos a serem tomados. Esse momento ilustra o princípio de que, antes de tomarmos ações em nossas próprias vidas, precisamos avaliar o que precisa ser restaurado, refletir sobre os passos necessários e pedir direção a Deus. Assim como Neemias inspecionou os muros, devemos inspecionar nossas próprias vidas, identificar as áreas que precisam de reparo e buscar sabedoria para o processo de cura e restauração. Após essa avaliação cuidadosa, Neemias convocou o povo de Jerusalém. Mas ele não apenas anunciou a tarefa monumental à frente, ele os inspirou, encorajou e motivou. Ele compartilhou sua visão com o povo, lembrando-os de que a reconstrução dos muros não era apenas uma questão de proteger a cidade fisicamente, mas de restaurar a honra e a proteção de Deus para o povo. Neemias exortou cada família a assumir a responsabilidade por uma parte do muro e trabalhou incansavelmente para manter todos focados e unidos. Ele sabia que a tarefa era difícil, mas acreditava que, com a ajuda de Deus, o trabalho seria concluído. Essa abordagem demonstra a importância da união e do trabalho em equipe. Neemias não procurou fazer tudo sozinho, ele convocou o povo a se envolver de maneira coletiva e compartilhada. Cada pessoa teve uma parte no trabalho e todos colaboraram com determinação. No entanto, a obra de Neemias não foi isenta de oposição. À medida que o trabalho avançava, inimigos da obra começaram a surgir. Sanbalate, Tabaias e Gesem, líderes das nações vizinhas, ficaram indignados com o progresso da reconstrução e tentaram de várias maneiras interromper o trabalho. Eles zombaram, ameaçaram e tentaram semear discórdia entre os trabalhadores. No entanto, Neemias manteve-se firme em sua fé e confiança em Deus. Em vez de se deixar intimidar pelas ameaças, ele organizou a proteção dos trabalhadores. Ele colocou sentinelas para vigiar, enquanto outros continuavam a reconstrução, e providenciou armas para que o povo estivesse preparado para se defender, caso fosse necessário. Neemias sabia que, para completar a obra, seria necessário não apenas fé, mas também ação prática. Ele não confiou apenas na oração, mas também na vigilância e no preparo, equilibrando ambos para garantir que a obra fosse concluída com segurança. A oposição não parou por aí. Os inimigos tentaram intimidar Neemias com mais força, espalhando mentiras, tentando seduzi-lo com propostas de paz, e até contratando profetas falsos para gerar medo. Mas Neemias permaneceu firme, recusando-se a desviar seu olhar do propósito que Deus lhe havia dado. Ele sabia que a restauração de Jerusalém era uma missão divina e que, com Deus ao seu lado, ele nada temeria. Neemias não cedeu às tentações de desviar seu foco e sua determinação em continuar, apesar das ameaças. É um exemplo de como devemos perseverar em nossos próprios desafios. Após 52 dias de trabalho árduo e constante resistência, os muros de Jerusalém estavam finalmente reconstruídos. Esse foi um marco não só para o povo de Israel,
mas também para a fé de todos os envolvidos. Quando os inimigos de Jerusalém viram a conclusão da obra, ficaram assustados, pois reconheceram que o trabalho não tinha sido realizado apenas pela habilidade humana, mas pela mão poderosa de Deus. A restauração dos muros de Jerusalém não foi apenas uma vitória física, foi uma vitória espiritual que restaurou a honra de Deus diante das nações e renovou a esperança e a fé do povo. Neemias não apenas reconstruiu os muros da cidade, ele ajudou a restaurar a dignidade e a fé do povo de Israel, lembrando-lhes que, com Deus, as maiores adversidades podem ser superadas. A história de Neemias é uma lição profunda para todos nós. Ela nos ensina que, com fé, coragem, perseverança e trabalho em equipe, podemos superar qualquer obstáculo e realizar grandes feitos. Ela também nos lembra que, ao enfrentarmos nossos próprios desafios e ruínas em nossas vidas, devemos procurar a direção de Deus, planejar com sabedoria, agir com fé e nunca desistir, pois, com Deus, todas as coisas são possíveis. A história de Neemias é um testemunho da restauração divina, tanto física quanto espiritual, e um convite para que possamos, como ele, enfrentar nossos próprios desafios com coragem, foco e a certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada. E assim, a história de Neemias nos mostra que, com fé, coragem e sabedoria, podemos transformar até as maiores adversidades em oportunidades de crescimento e restauração. Que possamos seguir seu exemplo, enfrentando nossos desafios com determinação e confiando em Deus para nos guiar a cada passo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais te inspirou. E, claro, se ainda não fez, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como este. Compartilhe também com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos juntos, em fé e esperança, para um 2025 de grandes conquistas. Até a próxima!